Olá a todos, paz e luz. Estamos aqui virtualmente por conta da pandemia que todos já sabem e estão enfrentando esse momento difícil, mas estamos aqui com frio e apostos para o Evangelho de Jesus. Agradecemos muito ao Consolador pelo convite, esse grupo que não parou, continua ativo, divulgando a doutrina espírita. Também agradecer a Uzi Cotia, que também tem se empenhado muito na divulgação virtual da nossa doutrina. E agradecer à casa a que eu pertenço, o Grupo Espírita Solidariedade, a todos os solidários que lá atuam e continuam também virtualmente trabalhando. Nós vamos falar hoje sobre o mal e o remédio. É do Evangelho segundo o Espiritismo e é um texto de Santo Agostinho. Está no capítulo 5, item 19. É um texto longo, mas eu trouxe alguns pontos aqui só para a gente começar a nossa conversa dessa manhã. Primeiramente, eu quero falar que, assim, ele chama de homens, mas esse homem que ele quer dizer no texto não é do sexo masculino. Sabemos disso, né? Quando ele fala homens, ele está se referindo à humanidade, aos seres humanos. Ok? Então, o texto é o seguinte, que eu separei, são só 4 parágrafos para que a gente possa analisar. Vossa terra é por acaso um lugar de alegrias? Um paraíso de delícias? Questionamento. Outro questionamento. Vós que viestes à terra, estão esperando lágrimas e penas amargas? E quanto mais profunda forem vossas dores, mais irá bendizer ao Pai? Outro questionamento. Mais um. Ó homens, não reconhecereis o poder de vosso Pai, senão quando ele curar vossas chagas e encher vossos dias de alegrias? E por fim, eu pego o parágrafo dizendo o seguinte: irmãos, imitai aquele que foi dado como exemplo, que chegado ao último degrau de descaso e de miséria, clamou a Deus: Senhor, conheci todas as alegrias, vivi todas as belezas, e vós me reduzistes à mais profunda miséria. Graças te dou, Senhor, meu Pai, por tão bem experimentar esse vosso servo. Será que mesmo nós estamos aguardando aqui, no planeta Terra, um paraíso de delícias, de alegrias, sem dores, sem nenhum mal, sem nenhuma aflição, sem nenhuma turbulação? Será que realmente só vamos reconhecer que Deus existe quando Ele curar todas as nossas dores e aliviar todas as nossas chagas? Essa é a indagação que Santo Agostinho faz nesse texto. E aí a gente parte para a erraticidade. A erraticidade é o lugar onde nós nos encontramos e aqueles que têm a oportunidade de fazer a escolha das provas e das expiações, então vêm para a reencarnação com uma missão, com uma prova, com várias provas, com expiação, com várias expiações. É lá que nós escolhemos o que nós vamos produzir aqui na Terra. E o quanto que a gente vai aliviar as nossas chagas através dessas provas e dessas expiações. Será que nós imaginamos hoje, uma análise nossa mesmo, íntima, quanto maior a nossa dor, maior a nossa evolução, maior é o nosso crescimento espiritual? Será que nós avaliamos isso mesmo? Apesar de ter sido uma escolha que nós realizamos na erraticidade. Mas será que, de fato, nós entendemos isso como sendo uma evolução espiritual? Este é um dos questionamentos. Se nós alimentarmos o nosso espírito de fé e de esperança, nós vamos vencer essas coisas ruins que estão nos acontecendo, como a pandemia, por exemplo, que tem o lado ruim, mas teve o lado positivo, que a gente perceber que um abraço é importante
Isso foi, assim, foi um destaque nessa pandemia. Muitas vezes nós nos encontrávamos com tantas pessoas e deixávamos de dar um abraço, de falar uma palavra carinhosa, e hoje nós sentimos falta disso. Então, será que nós estamos realmente preparados com fé e esperança para enfrentarmos essa situação? Mas o texto do Santo Agostinho é o mal e o remédio. Nós vamos começar com o mal e depois, ao final, nós vamos dar o remédio. Os males sociais, vamos lá. Alguns acreditam que a felicidade está dentro do materialismo, do capitalismo. O capitalismo muitas vezes até é selvagem. E o materialismo, ou seja, o ter no lugar do ser. E uma das coisas que mais assim está assolando a sociedade hoje é a coisificação do ser humano. No que diz respeito à cor, à raça, ao credo, à religião, ao gênero. Ontem mesmo ouvi uma reportagem que diz o seguinte, que os homens brancos têm uma faixa salarial X. As mulheres, ocupando o mesmo cargo, a mesma função, tendo o mesmo desempenho dentro da empresa, têm um salário 30% menor, as mulheres brancas, 30% menor que os homens brancos. E a raça preta, que são os negros e os pardos, chegam a ter, ocupando o mesmo cargo, tanto as mulheres quanto os homens, na mesma empresa, função e cargo, chegam a ter o salário 50% menor. Isso é um absurdo. Sem contar com os casos que a gente vê aí de discriminação de raça, de cor, de credo e de gênero. Então isso é a coisificação do ser humano. Alguns até nos estão colocando agora como números, não mais como seres humanos. Nós somos números agora. E nesse momento de pandemia, a gente sabe que num país cristão que nem o nosso, as pessoas têm o hábito de se despedir dos seus mortos, das pessoas que morreram no velório. E elas não estão fazendo isso. Então, o sofrimento dessas pessoas tem sido gigantesco. A gente não calcula o sofrimento que elas estão tendo. E não são números, são pessoas que sofrem pelos seus mortos e que não podem nem velar o corpo, sequer ver, sequer às vezes reconhecer o corpo. Enfim, essas coisas a gente tem que repensar. São os males que Santo Agostinho fala, os males sociais que a gente está tendo. Outro mal que a gente enfrenta é com relação à aceitação das nossas provas, das nossas expiações, muitas vezes escolhidas por nós mesmos. Se temos o privilégio de escolher, ótimo. Muitas vezes é escolhida as provas para nós. Mas quem tem a oportunidade de escolher tem que aceitar com resignação o que está sendo atribuído. A aceitação das dores, das aflições, diminuindo a inveja, a vaidade, o orgulho, são outros males sociais. E principalmente os desejos desnecessários. Esse negócio de ter, quando vem a morte do corpo físico, o espírito não leva nada daqui, absolutamente nada. Então a gente tem que tomar o cuidado com o que a gente está fazendo com os nossos bens materiais. Até que ponto nós estamos agindo de forma correta. Para que a gente deixe não só bens materiais para as pessoas que nos rodeiam, mas que deixemos outras coisas boas, as virtudes que são tão necessárias para que a gente cresça, para que a gente evolua, para que a gente melhore. Nas mazelas sociais, ele coloca o seguinte, os ciúmes. E aqui eu vou citar, logicamente não dá para a gente esgotar o tema, que o tempo é pequeno, mas vou colocar algumas frases que a gente ouve na sociedade. Ah, ele matou por amor. Matou por amor? Como assim? Quem ama não mata, quem ama não deseja o mal do próximo.
Então, isso é poder de posse, é possessividade. E isso não pode mais acontecer na nossa sociedade. Nós temos que reverter esse quadro. Matar por amor, não. A gente tem que amar e respeitar a posição do outro, ainda que ele não queira mais ficar com a gente, ainda que o filho queira sair de casa. A gente tem que respeitar a privacidade de cada um. Essa é a aceitação, né, que Santo Agostinho e que Jesus nos pede sempre, né? Nas desavenças familiares, as brigas, muitas brigas ainda familiar, e os filhos enfrentando muitas vezes essa situação desastrosa dentro da família, dentro dos familiares, dos parentes, muitas vezes com a sogra, que isso também é muito comum. E aí tem que fazer o quê? Evangelho no lar para limpar o ambiente. O evangelho no lar é super importante que se faça, porque através do evangelho que nós vamos harmonizar o nosso ambiente doméstico. E aqueles que têm já o hábito de fazer o evangelho, creio que muitos que estão me ouvindo nesse momento já têm o hábito de fazer o evangelho, sabe o quanto purifica o ambiente o evangelho no lar. E quanto vai harmonizar durante a semana toda o nosso ambiente doméstico. Então, nós não podemos deixar de fazer o evangelho, principalmente para ir limpando não só as chagas, os miasmas do nosso lar, mas também dos nossos vizinhos e de todos aqueles que amamos e queremos bem. O pensamento negativo é outro mal que a sociedade está enfrentando. Tem um desenho antigo lá dos anos 70, que é o Lip e o Hard. O Hard é uma hiena e ela é negativa. E muitas vezes, em nossa sociedade, a gente vê a síndrome de Hard espalhada. Ele dizia o seguinte: não vai dar certo, não adianta fazer, ó vida, ó azar. E são pensamentos negativos que muitas vezes nós alimentamos e que prejudicam o nosso dia a dia. Então, nós precisamos ter pensamentos mais agradáveis, mais positivos, pensando sempre no bem, que o bem virá, o bem vai acontecer, está acontecendo. Nada é por acaso, nós sabemos disso. E Jesus disse que Deus não coloca um fardo nas costas sem que a gente possa carregar. Então, é importante, sim, que a gente tenha fé e tenha esperança e saiba que tudo que está nos acontecendo é porque é necessário. Robert Holden tem um livro chamado Mudanças Acontecem. Ele diz o seguinte: a felicidade não está em coisas, ela não está dentro das coisas, ela é uma luz interior que está dentro de cada um de nós, só que não tem interruptor, liga e desliga. Seria bom se tivesse, a gente colocava o interruptor no liga para a felicidade e teríamos felicidade plena, mas não tem interruptor. Então a gente tem que ir sempre buscando dentro de nós esse momento de felicidade, vendo as coisas de forma diferente, mais claras, mais objetivas, mais amorosas, tentando diminuir essas mazelas sociais que aqui foram citadas, para que a gente possa melhorar o nosso ambiente doméstico, o nosso ambiente social e principalmente no trabalho. No trabalho, não o nosso trabalho cotidiano, que é necessário, porque nós precisamos alimentar a nossa família e manter a nossa vida social em ordem, mas o trabalho doutrinário também. As casas hoje, elas sentem carência de trabalhadores que se dediquem a fazer um trabalho virtual, em auxílio àqueles que já estão atuando nesse trabalho virtual. Tem muito o que fazer. Apesar das casas estarem fechadas, nós temos muita coisa, muito trabalho para fazermos, para ajudar a casa no seu desempenho espiritual. Portanto, vamos pensar nisso. E aí nós vamos para o remédio. E Jesus disse: eu vos digo, aquele que sofre e que tiver fé será colocado na proteção do Pai. Aquele que sofre, que tem dores, que tem aflições, que está passando por momentos difíceis, será colocado diante do Pai
mas se tiver fé. E Deus, e Jesus, e os benfeitores espirituais nos colocam sempre recursos para que a gente possa melhorar a nossa condição espiritual. Aqui mesmo a Casa do Consolador oferece um atendimento fraterno por telefone. Só que, conversando ainda há pouco com o Kiko, a gente percebe que poucas pessoas estão ligando. Por quê? Nós não estamos divulgando esse telefone. E muitas pessoas, às vezes, precisam falar, precisam conversar, precisam desabafar, limpar um pouco o coração. Mas não sabem como, por quê? Está faltando divulgação nossa com relação a esse trabalho que está sendo feito de atendimento fraterno. É um dos casos, é um remédio já. Começando já no remédio de Santo Agostinho. A nossa resignação não é a aceitação de tudo. Resignar é aceitar, mas ir em busca também. Tem muitas pessoas, infelizmente eu conheço até, que diz, eu estou com um problema de saúde, mas eu não vou procurar um médico porque Deus vai curar. Opa, Deus colocou o médico também para nos curar. Então é importante que a gente busque a medicina, busque orientação para a nossa melhora, busque um atendimento fraterno, busque recursos para que a gente melhore a nossa saúde física, mental e espiritual. Não adianta só resignar e aceitar e deixar para lá, é meu karma, eu vou morrer assim mesmo. Isso é coisa da antiga, da época dos senhores feudais, não é desse momento. Então, portanto, a gente tem que realmente prestar atenção nisso e melhorar a nossa condição. Aí vem a doutrina espírita, que consola, que auxilia e que transforma cada um de nós. Olha aí o remédio chegando. Aquele que faz uso da doutrina espírita, que lê o Livro dos Espíritos, que pega o Evangelho segundo o Espiritismo, vai aliviar as dores, vai aliviar os sofrimentos, porque vai ouvir a palavra de Jesus, vai ouvir Jesus nos dizendo que todas essas dores, essas aflições são passageiras, que nós somos espíritos eternos, que nós temos uma fé raciocinada e que através dessa fé raciocinada nós vamos crescer, melhorar, evoluir e ir para planos maiores e melhores. Que essa dor é apenas física e que esse sofrimento é apenas físico e que nós vamos superar isso. Mas aí precisamos ter fé, precisamos ter esperança e força de vontade acima de tudo para mudar essa condição. A máxima de Jesus, que todo mundo já conhece, que é amar a teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, é o que a gente precisa fazer, porque quem ama o próximo, amando a si mesmo. Amando a Deus sobre todas as coisas, em primeiro lugar. Mas se nós nos amamos de fato, nós vamos conseguir amar ao próximo. Mas se nós não nos amarmos, como que a gente vai oferecer alguma coisa que a gente não tem? Então nós precisamos reunir dentro de nós muito amor, muita compaixão, muita empatia. Nós temos que raciocinar que tem pessoas em condições ruins. Vejamos quantas e quantas pessoas hoje estão na UTI entubadas. Quem está assistindo a reportagem está vendo as pessoas em condição de rua, como elas estão sofrendo. Por incrível que pareça, uma equipe de limpeza, as pessoas em condição de rua dormindo e a equipe de limpeza jogando água, molhou todos os cobertores dessas pessoas. Nesse frio que nós estamos enfrentando e que nós temos a nossa coberta, nós temos a nossa casinha para nos acolher, por mais simples que seja, essas pessoas estão aqui como consolador, reunindo alimentos para a cesta básica. Parece que da última vez foram mais de 100 cestas básicas entregues, alimentando as famílias que não têm recurso para comprar hoje alimento por conta dessa pandemia e desse descaso social que nosso país enfrenta, em especial a parte de periferia, que é a mais carente de todas. O tratamento final, lógico que o amor acima de tudo, mas Paulo de Tarso nos recomenda
a caridade. Paulo de Tarso é o que deu o nome ao nosso estado, São Paulo. Ele recomenda a caridade. Se eu não tiver caridade, eu não tenho nada, diz Paulo aos Coríntios. Caridade, segundo Joana de Ângeles, é o exercício do amor. Então, quem pratica a caridade está praticando o amor em exercício. E como nós praticamos a caridade? De diversas maneiras. Nós pensamos muitas vezes que a caridade só é feita quando eu dou dinheiro, ou quando dou uma cesta básica. Mas não, quando eu ouço alguém que me liga e tenho a paciência de sentar e ouvir aquela pessoa, a lamentação daquela pessoa, e consigo elucidar um pouco o sofrimento daquela pessoa que me ligou, é uma forma de caridade, sem investir dinheiro, estou investindo somente tempo. Quando eu compreendo mais as pessoas que nos rodeiam, quer dentro da nossa família, dos familiares, na nossa vida doméstica, eu estou aplicando a caridade. É o exercício do amor no nosso dia a dia. Quando estou fazendo o evangelho no lar, eu rogar por aquelas pessoas que muitas vezes nós declaramos nossos adversários, ou elas se declaram nossos adversários, que a gente reze por elas e peça que elas recebam a bênção do Pai, tal qual os nossos entes queridos, é uma forma de caridade. Se nós estamos na época de pandemia, podemos fazer um evangelho diário em prol da pandemia. Um momento ali de 10, 15 minutos pegando um texto, emanando bons fluidos para que essa pandemia acabe logo e as coisas voltem ao novo normal o quanto antes, é uma forma de caridade. Então, caridade é amor em exercício, é a gente amar a nós mesmos. Quando cuidamos de nós, da nossa saúde, da nossa alimentação, nós estamos praticando a caridade, porque o nosso corpo ele é emprestado por Deus para que a gente execute a nossa tarefa e dê conta dessa administração depois. Me lembro de uma palestra da Heloísa Pires, que ela disse o seguinte, uma frase que eu nunca mais esqueci: Espíritas, lembra-te da morte. Logicamente que ela quis dizer a morte do corpo físico. Espíritas, lembra-te da morte. Quando nós morrermos em corpo físico, nós vamos ter que prestar conta das nossas coisas que nós fizemos aqui. Nós vamos dar conta da nossa administração. Então é importante que a gente reúna neste momento a maior quantidade de virtudes, tendo tolerância, tendo paciência no nosso dia a dia, principalmente nesse momento em que estamos convivendo mais dentro de casa, estamos ficando mais dentro de casa, aqueles que estão respeitando a vigilância sanitária, a órgão mundial da saúde, está ficando em casa. E é logicamente que o convívio do dia a dia, para quem não estava acostumado, é difícil. Mas aí temos que ter paciência, tolerância e muito amor para superar isso. E a máxima da doutrina espírita é: fora da caridade não há salvação. Então é importante que a gente saiba e que coloque isso dentro de cada um de nós, que a máxima da doutrina espírita é: fora da caridade não há salvação. E caridade é o amor em exercício. E para encerrar essa nossa manhã de conversa sobre o Evangelho, eu vou aqui descrever ou declamar para vocês um poema de Pietro Baldi, que ele diz que é uma psicografia da Pleiade de Jesus, da Páscoa de 1932. Eu peguei apenas um pedaço, o poema é muito grande, e chama Coragem. E Pietro Baldi diz o seguinte, através da psicografia: ama, perdoa e ressuscita. Não procure nos outros a origem da tua dor, mas sim em ti mesmo, e arrependa-te. Lembra-te de que a dor não é eterna, porém será uma prova que durará até que se esgote a causa que a gerou.
O mundo foi criado para alegria, e a alegria lhe voltará. Da outra margem da vida, outras forças velam por ti. São os espíritos protetores, que te estende as mãos, que te estende os braços. Mais do que vós mesmos, esses irmãos estão ansiosos para a vossa felicidade, para a vossa conquista, para o vosso crescimento espiritual. E, enfim, um dia a felicidade chegará. E assim, com esse poema, e agradecendo esta oportunidade, desejo a todos muita luz, muita paz, muita harmonia e muito amor.